para com teu Senhor. Nunca buscaste do mundo o aplauso dos homens, a glória fugaz. Tudo deixaste na terra e saístes em busca do reino de paz. Viste a luz do deserto, ouviste o chamado do Cristo Jesus. Nunca provaste o medo, nunca tua alma tombou. Resistindo e sofrendo, cumpriste a missão que o Senhor te legou. E hoje tu és a lição para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus, tua vida é estrela, roteiro de luz. É necessário viver, combater bom combate que vai nos salvar. É necessário calar nossa voz para que o Cristo possa falar. Olá, meus queridos amigos, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo das cartas de Paulo, à luz da doutrina espírita. Que alegria ter você conosco. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. Olha só, já chegamos aí na carta aos Coríntios. No estudo passado, nós ficamos ali com o capítulo, a introdução, falamos um pouco da comunidade lá de Corinto, na Grécia, na região da Caia, ali na Grécia. Comentamos acerca do contexto histórico da época, comentamos sobre a comunidade cristã de Corinto, falamos, à luz do Espiritismo, sobre esta carta, de uma forma geral, né, de uma forma mais abrangente. Comentamos dos vínculos afetivos de Paulo com a comunidade de Corinto e ingressamos ali de fato no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, em que Paulo faz as suas saudações habituais, que eu acho lindas, e ele vem falar sobre um tema que, olha só, a gente ainda tem uma certa dificuldade para compreender e que se arrastou por quase todo o primeiro capítulo e vem para esse capítulo 2 também, que o tema é a sabedoria humana e a sabedoria divina. Interessante isso, olha, Paulo sempre muito bem inspirado pela providência divina, pela espiritualidade e também utilizando da sua sensibilidade e do quanto ele já tinha caminhado. Ele estava escrevendo para uma comunidade grega. Inclusive, nós comentamos no estudo passado que a maioria dos cristãos ali de Corinto eram ex-pagãos, diferente de Roma, que estava dividido ali mais ou menos meio a meio entre gentios, né, pagãos, e judeus, ou melhor, ex-gentios e ex-judeus, agora convertidos ao cristianismo. Já em Corinto, não. A grande maioria era de gentios ou ex-gentios. E por se tratar de uma cidade grega, o que era muito forte era a filosofia. Era o culto à inteligência. E Paulo vai falar muito sobre justamente essa inteligência, mas sabendo diferenciar. Inteligência do mundo do homem falível e a inteligência divina, que ele vai colocar em um patamar muito acima da inteligência humana. Curioso que ele não tratou sobre isso na carta aos Romanos, mas trata na carta aos Coríntios, porque era uma carta aos gregos. Olha só. Então vamos lá, vamos começar. Capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, né? E aí é uma continuação, né, do capítulo 1,
E aí você pode já pegar o barco andando aí nesse primeiro versículo, né? Uma continuação. Mas, para quem não assistiu o estudo do primeiro capítulo, volta lá, tá? Para que não fique solto, né? E aí ele vai dizer: e eu, quando fui ter convosco, irmãos, anunciar-vos o testemunho do Cristo, não usei de sublimidade ou de sabedoria nas palavras. Aí ele está dizendo: olha, quando eu fui aí em Corinto estar com vocês, eu não precisei ser muito eloquente, falar palavras difíceis, bonitas. Não, eu não usei isso com vocês. Porque os gregos valorizavam muito isso, né? Justamente pelo culto à filosofia. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo teve lá como pregador do evangelho, não como quem sabia mais do que os outros. Ele não foi lá demonstrar a sua inteligência ou a sua capacidade de falar palavras bonitas. Não, ele não foi com esse propósito. Não é esse o propósito do evangelho. Quem acha, por exemplo, que um palestrante sobe na tribuna para ficar falando palavra bonita acerca do evangelho, está muito distante ainda da compreensão da tarefa. Não é essa a compreensão. Inclusive, não é essa a tarefa. Inclusive, o Chico diz que no Centro Espírita, a missão do Centro Espírita é transmitir o evangelho do Cristo na sua maior simplicidade. Porque precisa atingir todos os públicos, entende? Desde as pessoas que não tiveram a oportunidade de ter uma instrução aqui na Terra, uma instrução acadêmica, como também os doutores acadêmicos. Precisa atingir todo mundo, então tem que ser de forma simples. E aí Paulo vai dizer uma coisa linda agora. Ele vai dizer: eu estive convosco em fraqueza e temor, e em grande tremor. Então ele vai se colocar não como um emissário do Cristo acima de todas as pessoas, não. Ele vai dizer: olha, eu estive convosco em fraqueza, porque eu sou fraco, falho, e em temor. Eu sou imperfeito e em grande tremor. Estava nervoso, estava sem saber o que ia acontecer. Entende? Então não é que Paulo estava na sua missão como um arauto do Cristo acima da humanidade. Não. Ele estava vivenciando ali todos os sentimentos, as dúvidas durante a sua missão. Agora, teve a fé e a coragem necessárias para prosseguir, para continuar, mesmo diante de toda a fraqueza, de todo o temor e de todas as incertezas. E aí a gente acha que a Paulo, por exemplo, era privilegiado. Não. Era uma criatura humana, como nós somos. Agora, muito forte na fé, muito determinado. Quando decidiu seguir o Cristo, nada mais o desviou do seu caminho. Pode ser isso que nos falte, para que a gente não construa essa distância entre nós e Paulo, por exemplo, ou qualquer outro emissário do Cristo, achando que é impossível a gente chegar nesse patamar, que não é. Não é, tá bom? E aí Paulo vai continuar dizendo: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas e de humana sabedoria, não, mas em demonstração de espírito e virtude. Então Paulo pregou lá em Corinto, ele está relembrando aí, não é, quando ele esteve em Corinto pregando, ele pregou não de uma forma persuasiva, né, utilizando assim de palavras maravilhosas para convencer as pessoas, não. Ele pregou com o Espírito de Deus e com a virtude de Deus. Entende que não é a quantidade de palavras, não é isso. Porque às vezes você fala umas coisas tão bonitas que ninguém entende, não adianta.
É o sentimento que você passa em sua pregação. É isso que adianta. É esse o ponto. Então, utilize-se de palavras simples quando for falar do Evangelho, mas fale com espírito de verdade. É isso que vai cativar as pessoas. Você precisa falar de coração e não apenas de cérebro. É isso que Paulo está dizendo que ele fez. Para que a vossa fé não seja na sabedoria dos homens, mas na virtude de Deus. Olha que lindo. Tem uma música que chama-se A Barca, eu acho que todo mundo conhece essa música, que diz que Jesus não chamou nem sábios nem ricos. Chamou pescadores, pessoas humildes. Aí lá, depois da volta de Jesus para o plano espiritual, esses pescadores, essas pessoas humildes, sem instrução, que foram anunciar o Evangelho para os povos. Então a questão não é sabedoria humana, aqui Paulo deixa claro que Jesus até recruta muitas vezes pessoas bem humildes, justamente para mostrar que não é sabedoria humana. Porque, lembrando do livro dos Espíritos, você pode ser o homem mais sábio do planeta Terra. Ainda assim, vai estar muito distante da sabedoria de Deus. Muito, infinitamente distante. Então, por maior que a gente ache que é a sabedoria humana, ela ainda é bem pouca coisa perante a grandeza do universo aí fora. Então, por que nós vamos nos vangloriar por nossa sabedoria? Não é esse o objetivo. Não é esse. Aí Paulo vai dizer: não obstante isso, entre os de maior compreensão, falamos de sabedoria. Não, porém, da sabedoria deste século, nem da dos príncipes deste século, que são perecíveis. Olha a visão de Paulo já naquela época. Ele já tinha essa visão de que, olha, por maior que seja a sabedoria deste século, isso tudo é muito perecível. E aí eu lembrei agora das palavras de Jesus para o senador Públio Lentulus, que era o Emmanuel, né? Públio Lentulus, ele se orgulhava de ser um senador de Roma. E tinha ali Roma como um verdadeiro Deus vivo. Nada era maior do que Roma. Não só para Públio, mas também para os romanos em geral, né? Roma era o máximo. Aí Jesus vem para Públio Lentulus e fala: olha, todas as glórias, todas as conquistas do Império Romano e toda a sabedoria são bem miseráveis. E vai ser reduzida a pó em breve. Então aquilo que a gente acha que é o máximo aqui na Terra pode ser bem pouca coisa. Por isso que o Paulo, ele já tinha essa visão, que essas coisas são perecíveis e não chegam perto da sabedoria divina. E aí o Paulo continua: falamos da sabedoria de Deus, que é um mistério, que está oculta, que foi predestinada por Deus antes dos séculos para a nossa glória. Lembrando mais uma vez o livro dos Espíritos, né? Nem o homem mais inteligente da terra pode penetrar nos mistérios de Deus. Nós ainda estamos no beabá. Para a gente tem ainda muita coisa oculta, muita coisa é um mistério. Na época de Paulo tinha mais, né? Hoje a humanidade já avançou, já temos o Espiritismo para nos explicar muitas coisas, mas ainda temos o infinito para aprender. E essa sabedoria divina, ela existe antes dos séculos. O que diz Paulo?
O que é que ele está dizendo aí? Que antes da terra ser criada, a sabedoria divina já era infinita. Antes de nós sermos criados como espíritos, o universo já caminhava, o universo já estava em evolução, já existia espírito puro. E para além de tudo aquilo que a gente já ouviu falar. Então, poxa, vale a pena a gente estar se vangloriando por uma sabedoria que é pueril aos olhos de Deus? E Paulo vai dizer que essa sabedoria, nenhum dos príncipes deste século, nem de nenhum século, conheceu. Porque se a houvesse conhecido, nunca teriam crucificado ao Senhor da glória, claro. Se os príncipes da terra, os sábios da terra, os doutores da lei, os fariseus, né, do século do Cristo, que eram tidos como enviados de Deus, que eram tidos como, muitas vezes como Deus vivo, o próprio César Romano, que eram tidos como um patamar superior na humanidade, se eles conhecessem o mínimo da sabedoria divina, eles não teriam crucificado Jesus. Mas eu não me prendo só a 2000 anos atrás, não. Eu trago para os dias de hoje. A intenção é essa, é trazer Paulo para os nossos dias. Se a gente conhecesse 1% da sabedoria divina, será que a gente faria o que a gente faz hoje? Não só nós como individualidades, mas como coletividade, como humanidade. Será que a gente deixaria as pessoas passarem fome? Será que existiria preconceitos, guerras? Será que a gente daria mais valor à vida espiritual? Fica o questionamento. O quanto que a gente já avançou e o quanto que a gente ainda precisa avançar para a gente começar a penetrar nessa sabedoria divina, que a humanidade ainda está, ainda negligencia, né? Ainda está distante. Mas assim como está escrito, diz Paulo, o que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano jamais pressentiu, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa frase é muito conhecida, né? O pessoal coloca, né, em textos assim de redes sociais. Essa frase aí que está no versículo 9 do 2º capítulo da primeira carta aos Coríntios. E essa frase, né, as pessoas acham que é de Paulo, mas não é. Tanto é que ele diz, como está escrito. Está escrito onde? Em Isaías, lá no Primeiro Testamento. Essa passagem é de Isaías, né? Paulo ele faz uma certa adaptação, mas o original é de Isaías, do profeta Isaías, que diz, né, que olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, nem o coração humano jamais pressentiu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí, quando eu passo por uma provação na minha vida, uma dificuldade, eu não lembro, por exemplo, desse ensinamento. Poxa, que Deus preparou para mim, para você, é tão grande, é tão lindo. Foge até das nossas palavras, do nosso vocabulário humano, e a gente acha que a vida é aquele problema que a gente está passando, que é um sofrimento, que é um desencarne de um ser amado. Claro, a gente sabe que são as vicissitudes da vida que machucam, que doem, mas esse não é o destino final, não é o porto seguro, não é. Esse é o processo, é a viagem, que também tem suas alegrias, não apenas dores, dificuldades, não, alegrias também fazem parte da caminhada, reencontros, amores, não é? Tudo isso faz parte da vida, faz parte da caminhada, mas tudo isso é o processo para que a gente chegue lá na vida eterna, que é a vida do Espírito puro. Aí sim, aí a gente vai saber o que Deus preparou para a gente.
o ponto de destino não é a terra, não é o que a gente está passando agora. Ah, Gonçalo, qual é? Olha, Paulo disse, Isaías disse, Jesus disse. Eu posso dizer para você, você sabe. É maravilhoso, mas a gente não tem a noção ainda completa. Os espíritos superiores nos dizem que é a felicidade sem mescla, sem mácula, ou seja, é a felicidade que, sim, não é como na Terra, que você hoje está alegre, amanhã vem um problema, você está triste. Não, é uma felicidade duradoura, perene, e que ninguém rouba de você. É isso que Deus preparou para a gente. A gente chega lá, né, com a graça do Pai. E aí Paulo vai continuar. Mas, para nós, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito tudo penetra, ainda o que há de mais oculto nas profundezas de Deus. Aqui, né, algumas traduções trazem o Espírito, né, eles acrescentam o Santo, né, fica o Espírito Santo, tudo penetra. O que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que, olha, quando você age de acordo com o Evangelho, quando você começa a se dedicar ao Evangelho, se dedicar a Deus, mas não é apenas por palavras, não, é se dedicar. De fato e verdade, você tem acesso a alguns conhecimentos de Deus, nas suas profundezas. Claro, você não vai conhecer Deus em sua plenitude, isso ainda está distante da gente, mas a gente penetra em algumas coisas que antes a gente não penetrava. Tanto é que está na Bíblia, né, que o Espírito Santo abriu o entendimento dos apóstolos. Você, quando começou a se dedicar ao Espiritismo, por exemplo, você passou a compreender coisas que antes estavam em sua cara, em seu rosto, aqui em sua frente, e você não entendia. Por quê? Porque quando você começa a se dedicar de fato e verdade, você é auxiliado. O seu entendimento se abre. Você é inspirado, é tocado. E isso, gente, não é questão de inteligência humana. Isso é questão de quê? Do sentimento e da influência do Espírito Santo. Que são os Espíritos em nome de Deus. Que nos ajudam a compreender, a sentir. Vocês estão vendo como isso que Paulo está falando é um pouco abstrato, mas faz parte da nossa realidade como aprendizes do Evangelho que somos? A gente precisa ter uma sensibilidade para poder compreender essas palavras do apóstolo. E se você passa por esse processo, você está compreendendo o que ele está querendo dizer. Ele vai continuar. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também, quanto às coisas que são de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, é como se fosse uma escadinha. Deus passa a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu amor para os espíritos puros que os conhecem em verdade, quase que em plenitude, né, numa comunhão indescritível. Os espíritos puros passam para os seus apóstolos, para os seus trabalhadores, que aí passam para os que vêm mais abaixo e vêm passando. Isso vem descendo de uma maneira maravilhosa. Então, se eu estou no mundo e sou uma pessoa do mundo, com o espírito do mundo, eu vou conhecer o mundo. Porque eu tenho o espírito do mundo, do homem. Mas, se eu passo a me dedicar em verdade a Deus, não é a religião, é a Deus. Eu passo a penetrar no Espírito de Deus. Aí eu posso falar. Posso receber e posso transmitir. Por isso que eu disse há pouco que se você já se dedica de fato e verdade à causa do Evangelho,
a ser um aprendiz do Evangelho, você vai entender o que Paulo está dizendo aqui. Porque você já possui uma parcela do Espírito de Deus. Está vendo? Contudo, nós não recebemos o Espírito deste mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que saibamos o quanto Deus nos dá. Essa parte está grifada, é porque tem uma mensagem do Emmanuel, que está lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 106. O título da mensagem é Como Cooperas? Ele vai fazer uma referência aí ao Espírito do mundo e ao Espírito de Deus. Ele vai dizer que quem se dedica ao Evangelho não mais recebe o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. A sabedoria, o amor divino começa a penetrar em nosso coração. E aí, quem puder, leia a mensagem na íntegra. Aqui nós colocamos uma parte dela, em que o Emmanuel vai dizer: o cientista, no conforto do laboratório, e o marinheiro rude sob a tempestade estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Gente, não é só a pessoa que está pregando o Evangelho que trabalha para Deus, não. O cientista, lá na sua produção, por exemplo, de vacinas, ou na luta pela descoberta da cura do câncer e de N outras doenças, ele está trabalhando para Deus, para o progresso da humanidade. O marinheiro que está ali no mar, sob as tempestades, sob sol, calor, chuva, vento, noite, ele está trabalhando para Deus, porque ele está encurtando distâncias, está trabalhando também pelo progresso humano. E assim é nas N áreas da nossa humanidade, do conhecimento humano, do trabalho humano. Todo trabalho é para Deus. Trabalho de atendimento ao público, olha que importante é. Trabalho na saúde, na educação, na segurança, nas engenharias. Gente, todo trabalho digno é trabalho para Deus. Todo trabalho digno. Por isso, o próprio Emmanuel vai nos falar em outra oportunidade que a terra, o palco terreno, é altar de oração e oficina de trabalho ao mesmo tempo. Não tem como, por exemplo, eu dizer que eu sou cristão só no centro espírita, e lá no meu trabalho eu maltratar as pessoas, não trabalhar direito, ser preguiçoso. Não tem como, porque eu vou estar agindo contra Deus, o próprio Deus, e contra mim mesmo, claro, e contra o meu próximo. Se eu estou agindo contra o meu próximo, contra mim, eu estou agindo contra Deus. Então não tem como eu dizer que eu sou cristão no centro espírita apenas. Tem que ser no centro espírita e tem que ser no trabalho, tem que ser em casa, tem que ser no trânsito. Gente, o próprio Paulo vai dizer no livro dos Espíritos que o nosso objetivo é partir para o quê? Para a comunhão com Deus. Comunhão, gente, não é uma hora, não é 1h30 no centro espírita, não. É a todo momento, como Jesus fazia. Por isso que o Cristo disse, eu e o Pai somos um só. Não é que são a mesma pessoa. Não, ele estava se referindo a esse processo de comunhão. O pensamento de Deus estava em Cristo e Cristo estava em Deus. Esse é o nosso objetivo. Isso Paulo relata no livro dos Espíritos. Como é que eu vou ser um espírito puro, me tornar um espírito puro, se eu não estou em comunhão com Deus a todo momento? Quer dizer que eu sou um espírito puro 8 horas por dia. O restante não. Não tem como. Entende? Aí o Emmanuel vai continuar dizendo: lembremos-nos de que há um serviço divino dentro de nós e fora de nós.
A favor da nossa própria redenção, é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do eterno Pai, porque é a nossa destinação. Quanto mais a gente se prender ali nas questões que nos atrasam, nas más tendências, a gente está se apegando ao espírito inferior. O nosso objetivo final não é esse. É o quê? A comunhão com Deus. Então precisamos desse espírito renovador de Deus em nós. Aí vem aquela simbologia do batismo, né? Aquela coisa toda, que nós no Espiritismo sabemos que não é necessário o ritual do batismo, mas é necessário o espírito renovador, que é um compromisso que eu faço, não apenas em uma data específica. A partir de hoje eu sou cristão. Não. Agora eu me converti e estou salvo. Não é isso. O espírito renovador, ele tem que ser constante. Algumas vezes leva muitas encarnações. É o bom combate, constante. Não é só de um dia. Tá? Esse é o espírito renovador. E aí, Paulo vai continuar falando que desse espírito, né, de renovação, desse espírito de sabedoria, ele vai dizer: nós falamos desse espírito não com as palavras da sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, interpretando as coisas espirituais com aquilo que é espiritual. Eu não posso interpretar, por exemplo, é um erro que muitos de nós cometemos, eu não posso interpretar a Bíblia com um espírito humano, um espírito mundano, um espírito do homem. Não. Eu preciso interpretar a Bíblia com o Espírito Santo em mim, com o que é espiritual, com o olhar espiritual. Por isso que Paulo vai dizer que a gente tem que ter cuidado, porque a letra mata e o espírito vivifica. Porque se eu interpreto a Bíblia, por exemplo, com questões humanas, eu vou cometer erros. Esses erros aí que nós cometemos ao longo da história. É porque as interpretações foram feitas com o espírito do mundo e não com o que é de fato espiritual. Porque se a gente ficar interpretando com o espírito do mundo, a gente não compreende as entrelinhas, o objetivo verdadeiro de determinadas palavras, determinados ensinamentos. É preciso que eu me abra para o que é de fato espiritual, para que eu compreenda as palavras do Cristo, os ensinamentos do Cristo e de seus apóstolos. Entende? Paulo faz essa diferenciação. Mas o homem natural, ou seja, o homem da terra, o homem ainda próximo da natureza animal, imperfeito, não percebe aquelas ideias que vêm do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não as pode entender, porquanto precisam ser examinadas espiritualmente. É isso que a gente estava falando há pouco. Se eu quero examinar os ensinamentos de Deus com o espírito do mundo, eu vou cometer erros sérios. Por exemplo, vou mandar apedrejar uma mulher que adulterou. Porque eu interpreto que adulterar é errado, isso é uma sabedoria divina, uma lei divina inclusive. Mas como eu estou com o espírito do mundo, está errado, manda apedrejar, vai morrer. Eu contamino o ensino divino. Aí vem Jesus e nos ensina que sim, adulterar é errado, mas ela vai pagar pelo erro, não com a morte. Levanta, vai e não peques mais. Essa é a sabedoria espiritual. O homem espiritual, embora tudo julgue, ele próprio não é julgado por ninguém. O que ele está dizendo? Que o homem espiritual tem que julgar todo mundo e tal.
Olha só, cuidado, olha, por isso que é importante a gente examinar as coisas com sentido espiritual. O homem espiritual, ele precisa julgar. Ele precisa, porque ele precisa diferenciar o que é certo do que é errado. Como que eu vou caminhar de forma segura se eu não diferencio o que é certo do que é errado? Mas não é um julgar apontando o dedo. Não é um julgar para rebaixar as pessoas, para dizer, você vai para o inferno e eu vou para o céu. Não é esse o julgar. É o julgar de diferenciar o que é certo do que é errado. Esse é o julgar. E ele está dizendo que ele próprio não é julgado por ninguém. Por quê? Por que o homem espiritual não é julgado pelas massas? Ele vai dar a resposta aqui no versículo 16. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor para o poder instruir? Então, como é que ele vai ser julgado pelas massas, se as massas ainda não conhecem o pensamento do Senhor? A gente tira isso, por exemplo, da passagem de Jesus na terra. Jesus fazia o julgamento, dizer o que é certo e o que é errado. Mas Jesus não poderia ser julgado por ninguém. E até foi, só que foi crucificado. Ou seja, foi um julgamento totalmente errado. Porque as massas ainda não conhecem esse pensamento divino. Então, o homem espiritual não pode ser ainda julgado pelos homens da terra. Não pode. Porque os homens da terra ainda estão muito distantes desse pensamento de Deus divino. Aí Paulo completa: nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Ele fala nós, né, no sentido daquelas pessoas que realmente já se entregam a Jesus, de corpo e alma. Esses sim, esses que ainda são minoria na terra, têm a capacidade de fazer esse julgamento de uma maneira mais acertada. E aí está grifado, é o último versículo desse capítulo, que é curtinho, né, esse capítulo, só 16 versículos. O último ali está grifado. Essa parte aí, nós, porém, temos o pensamento do Cristo, porque tem uma mensagem do Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, no seu capítulo 176. O título da mensagem é No Dia da Incerteza, fazendo referência à frase que nós temos o pensamento de Cristo. Quem puder, leia a mensagem na íntegra. Nós colocamos aqui uma parte que é muito conhecida, né, no meio espírita, essa parte aí, que Emmanuel vai dizer: todos somos surpreendidos pelo dia nublado da incerteza. Por dentro, ansiedade. Por fora, consternação. Então, gente, é natural. Aqui na Terra, né, é um planeta escola, é um planeta prisão. É um planeta lindo. Nós temos tudo o que nós precisamos. Mas é um planeta ainda de provas e expiações. O que é que isso significa? Significa que nós vamos passar por dificuldades, por dores, por amarguras, pelas vicissitudes. Por quê? Porque Deus quer que a gente sofra simplesmente por sofrer? Claro que não. Porque nós cometemos iniquidades no passado e hoje nós precisamos nos limpar. Aí vem as expiações. E as provas? As provas vêm para que a gente cresça, para que a gente evolua. Por isso que o planeta é de provas e expiações. É um planeta hospital e é um planeta escola. É preciso que venha o sofrimento. Eu não vou dizer o sofrimento. O sofrimento ele é opcional. Mas é preciso que venha a dor em muitos momentos da nossa vida, para que a gente aprenda a fazer o certo, para que a gente deixe de fazer o errado. Então, esse dia nublado da incerteza, ele vai vir para todos nós, cedo ou tarde. Cedo ou tarde. Não nos sintamos, porém, sozinhos, porque ali, quando a gente está passando pela dificuldade, a gente acha que está abandonado, né? Que a gente está sozinho. Muitas vezes, fisicamente, a gente pode até estar sozinho mesmo,
os amigos somem, né? Parece que a gente tem que passar por algumas provações, nós e Deus só, né? Parece que todo mundo some. Isso faz parte do processo, tá? Para que a gente aprenda a depender de Deus e não unicamente das pessoas. Para que a gente aprenda a entregar a Deus, a ter essa relação com Deus. Porque o Evangelho fala desse relacionamento com Deus. A Bíblia como um todo. Você pega lá de Gênesis, daquela parábola de Adão e Eva. Aquilo ali, gente, é uma parábola para nos mostrar o nosso relacionamento com Deus. Que ele foi, de certa forma, rompido da nossa parte, em algum momento, e que ele precisa ser restaurado. Essa é a história bíblica. Uma história de rompimento e de retorno para Deus. Ou seja, o nosso relacionamento com o nosso Pai. Então, algumas dificuldades na nossa vida se apresentam quando as pessoas somem, para que a gente aprenda a estreitar o relacionamento com Deus e não com as pessoas. Estão vendo como tem um propósito? Por isso que o Emmanuel vai dizer, não nos sintamos sozinhos, porque por mais que as pessoas sumam, nós temos a Jesus, nós temos a Deus. Dispomos da mente de Cristo, o divino mestre da alma. Roguemos a Jesus caminho e sustento. Eu acho, olha isso aqui que o Emmanuel coloca, que às vezes a gente não se atenta. Isso é de uma sutileza, porque o Emmanuel pede que a gente rogue a Jesus não apenas o sustento, mas também o caminho. Porque é preciso que a gente continue caminhando. Nós não podemos parar no tempo. Nós não podemos parar na dificuldade. Então nós roguemos a Jesus caminho e o sustento para continuar nesse caminho. Por isso que o Cristo disse, aquele que quiser vir após mim, tome a tua cruz e me siga. Jesus não disse, toma a tua cruz e fique parado. Não, caminha, levanta-te e anda. Levantar é o primeiro passo, agora anda, continua. Então roguemos a Jesus caminho e sustento. Aí ele vai terminar com uma frase linda, né, que muitos de nós espíritas conhecemos. A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece, do estreitamento desse relacionamento com o alto. O próprio Cristo, nosso divino mestre, né, o mestre da alma, ele vem nos ensinar a ter essa comunhão com Deus. Porque ele, Jesus, já está nessa comunhão. E ele desceu aqui para a terra para nos ensinar o caminho da comunhão com Deus. Então, a hora da incerteza é sobretudo a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. É o momento de fazer luz. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então, quando a gente está envolto na sombra, é o momento que a gente acenda a nossa luz, para que a gente ilumine a sombra que está nos envolvendo. Esse é o caminho. Como Jesus teria descido até a terra, se ele não tivesse feito a sua luz brilhar nessas sombras que envolvem a terra? Nós estamos começando a aprender a fazer isso. O nosso destino é esse. É independente do que nos cerca, a gente faça a nossa luz brilhar. E a gente aprende praticando. Por isso que a sombra nos cerca às vezes. A gente olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, não vê saída. É o momento de orar e fazer luz. Para que daqui a milhões de anos lá na frente, aí sim, independente da dificuldade, a gente já tem até uma certa facilidade em fazer a nossa luz brilhar. Mas temos que começar com a prática, né? Com essa prática. É isso que a gente está fazendo aqui na Terra, tá, gente? E aí finalizamos o estudo de hoje. Como sempre, uma frase, né, do Paulo. E é lindo isso. Que ele pega lá de Isaías.
olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano jamais pressentiu o que Deus preparou para aquele que o ama, ou para aqueles que o amam. Então, independente do que nós estejamos passando na vida, tenhamos a certeza de que o que nos aguarda é muito maior, é muito mais lindo do que qualquer coisa que a gente tenha vivido até hoje. Tenhamos fé, coragem, perseverança para continuar nessa caminhada, porque o que nos aguarda é maravilhoso, foge ao nosso entendimento, porque Deus nos ama de uma maneira infinita. E Deus é Pai de todos nós e quer o melhor sempre para todos nós. Meu irmão, minha irmã, que Deus continue te abençoando. Que você tenha uma semana linda, independente do que aconteça fora. O que vale de verdade é a paz que nós temos dentro. É essa luz que a gente já consegue emitir para dissipar as sombras que nos cercam. Que Jesus te abençoe. E até o próximo estudo com o capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.